5 mitos sobre riscos psicossociais que estão soltos por aí na internet. Eu tenho aberto algumas caixinhas de pergunta ali naquela rede social vizinha, aquela do ícone roxo, e as perguntas que vêm sobre os riscos psicossociais têm sido bem interessantes e eu quero compartilhar algumas com vocês. Se você me segue nas redes sociais, você já viu. Se você não me segue, agora é a hora. Então é só você entrar aqui nas redes sociais e você vai procurar pelo @MarcosFerreiraSST e lá você vai ver aquele conteúdo que é publicado de forma mais rápida e instantânea, beleza? Agora é fato que eles estão complicando as coisas simples e errando aquilo que não se pode errar. Imagina você fazer um levantamento de riscos psicossociais para colocar no seu PGR e depois descobrir que ele não serviu de nada. Então vamos direto ao ponto, que é disso que a gente vai falar hoje aqui. E o primeiro mito é dizer que risco psicossocial vai para o e-social. E embora isso tenha rimado, não tenha possibilidade alguma de você enviar essa informação para o e-social, já que para o e-social, através do evento S2240, só estão catalogados os riscos presentes no anexo 4 do decreto 3048 da Previdência Social, aqueles riscos que são elegíveis para ensejo da aposentadoria especial, que é expressa através de análise técnica, vide LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, e que você expressa no PPP. E o PPP que hoje é eletrônico através do evento S2240 do E-Social. E os riscos psicossociais não estão nessa lista, e logo eles não são elegíveis ou relacionáveis para enviar ao E-Social. Lembrando que os riscos psicossociais pela NR1, gente, vão ser gerenciados no PGR. E agora, aproveitando o assunto, eu só quero fazer uma breve lembrança que na antiga IN 77, que a gente usava muito para instrumentar o PPP há alguns anos atrás, ela trazia com ela que os riscos ergonômicos eles entrariam no PPP a partir de que o PPP fosse algo digital ou eletrônico. E isso já aconteceu. Entretanto, com a publicação da IN 128 da Previdência Social, que substituiu a IN 77, esse texto foi retirado, então não aparece mais, não consta mais que os riscos ergonômicos vão para o PPP. Então, como os riscos psicossociais para a segurança do trabalho, para a saúde e segurança do trabalho, são riscos ergonômicos, esses riscos, nesse momento, não são elegíveis, não são relacionáveis para o PPP. E o segundo mito é você achar que você só deve fazer o levantamento dos fatores psicossociais a partir de 26 de maio. Isso está errado. Se você lembrar bem, a portaria 1419, que alterou o texto da NR1, esse texto que vai entrar em vigor em 26 de maio de 2025, para quem está vendo esse vídeo antes desse período, é claro, essa portaria ela deu um prazo de adequação de 270 dias, que traduzindo são 9 meses. Então são 9 meses para que as empresas pudessem se preparar, fazer o seu levantamento correto, preparar a casa, treinar os seus gestores, fazer tudo direitinho, inclusive fazer os levantamentos e já começar a trabalhar ali naquele PGR novo que vai ser publicado na sua empresa no dia 26 de maio. Então, no dia 26 de maio, o PGR é novo. Já nessa data. Você não deve começar em 26 de maio. Em 26 de maio, você apresenta já a documentação que você veio trabalhando ao longo desses 9 meses. E que agora, na data que eu estou gravando, que é início de fevereiro, o tempo já é bem menor do que isso. E só um adendo aqui, gente, e você precisa entender que a lei respeita o tempo verbal. E lá no tempo verbal dessa mesma portaria, está dizendo que o PGR ele deve, na data de 26 de maio, contemplar as questões relativas aos riscos psicossociais, as tratativas com relação aos riscos psicossociais. Logo, se o verbo deve está no presente, na data de 26 de maio, o seu PGR deve ter os riscos psicossociais ali já inclusos. O terceiro mito é você confundir sintomas com fatores de riscos psicossociais. O que tem de gente chamando burnout e estresse de fator psicossocial não está no gibi. Eu não sei se essa expressão vale para hoje, mas também não dá para contar. É muita gente confundindo as coisas nessa brincadeira toda aqui. Esses casos que eu te falei, como estresse e burnout, eles são sintomas. Na verdade, eles são transtornos mentais. Eles têm os sintomas deles, né? A psicologia chama de sintomas, mas vamos trazer aqui para a área da saúde e segurança ocupacional, saúde e segurança do trabalho. Burnout, estresse, todo esse tipo de situação é transtorno mental, é doença ocupacional e elas possuem CID, tá? Eu já falei aqui em outros vídeos sobre a lista das doenças dos transtornos mentais relacionados ao trabalho. E quando você chama estresse ou burnout, por exemplo, de fator psicossocial, é como se você chamasse a surdez de risco, ao invés de você chamar de risco o ruído que gera perda auditiva ou popularmente chamada surdez. Logo, casos como estresse, burnout, vigília do sono são transtornos mentais relacionados ao trabalho que foram gerados consequentemente por um fator psicossocial. E nesse caso, um exemplo seria
um ritmo de trabalho intenso, aquele que não possui pausas, aquele que é realmente extenuante e que possui como consequência um dano, que você vai colocar no seu PGR assim, né? Dano possível daquele fator de risco. Nesse caso, um ritmo de trabalho intenso tem como dano ou consequência um transtorno mental que pode ser o estresse ou burnout. Você entendeu a diferença? Imagina se você coloca isso errado no PGR. Se você colocar lá no seu fator de risco estresse, sendo que estresse na verdade é um dano. Como que a gente vai gerenciar estresse? Eu acho que a gente precisa estudar um pouquinho mais, não é verdade? O quarto mito, ou nesse caso seria uma confusão, é quando os profissionais confundem a avaliação psicossocial com o levantamento de fatores psicossociais. Gente, eu tenho mentorado algumas pessoas com relação a essa inclusão dos riscos psicossociais no PGR. Algumas dessas pessoas são psicólogos e eu percebo como naturalmente eles têm a tendência de olhar sempre para o indivíduo, porque faz parte da grade de estudo deles. Eles estudaram 5 anos, depois eu não sei mais quantas especializações, sempre olhando para o indivíduo. Eu percebo como é difícil eles dissociarem esse olhar e olharem um pouco mais para o ambiente de trabalho ou para circunstâncias para identificar fatores de risco. Mas o fato é que não é o caso dos psicólogos, mas sim, tem muita gente hoje confundindo a avaliação psicossocial com o fator de risco. E a avaliação psicossocial, que é aquela de fato realizada pelos psicólogos, ela se assemelha a uma avaliação psicológica e ela tem o viés de observar ou analisar se um indivíduo, se um trabalhador, ele tem propensão a ter um transtorno mental ou a adoecer mentalmente em casos de alto risco, como é pedido na NR33, espaço confinado, e NR35, trabalho em altura. Tanto é que essas normas pedem essa avaliação psicológica. Então, observem que essa avaliação, ela olha para o trabalhador. E, gente, tem muita ferramenta sendo vendida no mercado, muita ferramenta de renome sendo vendida no mercado nesse momento para levantar psicossociais, só que elas são focadas no trabalhador. E nós que precisamos integrar fatores no PGR, precisamos, na verdade, do levantamento de fatores de riscos no caso do ambiente de trabalho, no caso das circunstâncias de trabalho, no caso da exigência do trabalho, que é o que diz lá na probabilidade para a questão de nível de risco no PGR. Então nós precisamos entender quais são os fatores existentes no ambiente de trabalho que têm potencial de adoecimento no grupo de pessoas que estão ali realizando o trabalho, no grupo de pessoas expostas. E é esse tipo de levantamento focado em circunstâncias para que se obtenha fatores de risco é que a gente precisa no PGR. E se você quer aprender a identificar os fatores de risco, além disso, integrar esses fatores no PGR e saber quais as melhores ações para que você possa colocar no seu plano de ação ligado aos fatores psicossociais, eu tenho uma mega novidade para você. Acabou de sair a versão 2.0 do método GRP. No GRP 2.0, eu, junto do ergonomista Felipe Aled e da psicóloga Gabriela Vinco, ela que também é consultora de RH, a gente vai te mostrar do zero ao plano de ação do PGR como gerenciar os riscos psicossociais, passando pelos 3 estágios do gerenciamento. São aulas gravadas que você pode assistir no seu tempo e se você quiser maratonar, você assiste tudo em menos de um dia. É bem rápido, objetivo, mas bem intenso. A gente usou uma didática muito forte para que você pudesse aprender e praticar durante o curso. Além do certificado de conclusão, a gente tem material anexo que você vai poder baixar e também nesse momento do lançamento a gente tem 3 bônus para você. O primeiro bônus é um grupo fechado somente para os alunos, onde vocês poderão fazer os debates internos e a gente vai estar ali junto participando desses debates com você. Não só debates, mas todas as discussões e casos do dia a dia que vocês queiram expressar ali para que mutuamente a gente possa se ajudar como uma grande comunidade. O segundo bônus é um encontro ao vivo numa plataforma de reunião. Esse encontro é fechado somente para os alunos e a gente que está na instrução, onde a gente vai poder ajudar vocês nos projetos de vocês. Vocês vão poder trazer as dúvidas de vocês, vocês vão poder trazer os casos de vocês, vocês vão poder trazer os projetos de vocês e aí juntos a gente pode ajudar vocês a modelar e a se desenvolver nessa área. E o terceiro bônus é uma aula que já vai estar disponível sobre o protocolo de emergência psicológica. Sim, é necessário no PGR que se tenha protocolo de emergência e emergência psicológica não fica fora disso. E lá você já vai aprender sobre esse tema. Gente, é sério, não dá para ficar de fora. Então aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela e se você está vendo já pelo celular, vai para a descrição que o link está lá e eu espero ver você lá dentro do método GRP 2.0. E o quinto mito é pensar que fator psicossocial é subjetivo. Nesse momento, tem 10 mil pessoas que estão me assistindo. Não tem isso tudo não, vocês sabem disso. Mas vocês estão agora querendo me matar
porque todo mundo está dizendo que risco psicossocial é subjetivo. Não é verdade? E eu mesmo já pensei isso, confesso pra vocês, tá bom? Agora, depois de tanto estudar fatores psicossociais e toda a parte de gerenciamento para poder aplicar lá nos meus clientes, aqueles com quem eu vou trabalhar no dia a dia, eu entendi que não é bem assim não. Tem gente que fala isso e nem sabe o que significa o termo subjetivo. Subjetivo é algo que para um é percebido de uma forma e para outro é percebido de outra forma. Quer ver um exemplo? É quando você acha que vou dar um exemplo bem simples para você. Muitos dizem que os europeus, eles são mais frios no seu modo de tratar, no seu modo de lidar, eles são mais objetivos. Então, alguns acham isso arrogante e outros acham isso normal. Depende da sua cultura, da sua criação, dos seus valores. Então, como cada pessoa entende uma situação, isso é a subjetividade. E no caso dos psicossociais, seria isso. Aquilo que parece problema para um pode não ser para outro. O exemplo disso é quando você está no ambiente de trabalho e você tem um gerente que é mais secão no jeito de lidar. E aí, para você, ele é ríspido, e para o outro trabalhador que às vezes veio de uma região ou de um local onde todo mundo era assim mesmo, para ele é normal. Então, para ele, não é rispidez e para mim é. Isso é a subjetividade. Para mim é de um jeito, para ele é do outro. O grande problema, ou a grande questão, é que quando a gente fala de fatores psicossociais, a gente está falando de fatores que estão no ambiente, que estão nas circunstâncias de trabalho. E que a empresa pode interferir positivamente. Então, não dá para pensar que isso é subjetivo. Porque, na verdade, eu preciso pensar na grande massa populacional da empresa, eu preciso pensar nas pessoas expostas. Então não é a percepção de um, é a percepção do grupo. Isso vai me trazer uma média de que aquilo é bom ou é ruim. Eu preciso também respeitar o jeito do outro. Se o outro ele é mais secão, como eu acabei de dizer para você, é o direito dele. O que ele não pode acontecer é que ele seja desrespeitoso. É que ele seja aquela pessoa que isola os outros, não porque ele quer ficar na dele, mas porque ele é assim mesmo, ele quer tratar mal. Aí ele está tornando o ambiente tóxico. Aí sim temos uma questão psicossocial. E quando eu falo que a empresa pode influenciar, é, por exemplo, quando você tem uma comunicação deficiente na empresa que gera vários problemas, vários transtornos, a produção sai errada porque se comunicou errado, as pessoas ficam chateadas porque se comunicou errado. Esse exemplo, por exemplo, comunicação deficiente, é um fator psicossocial. Isso pode ser melhorado ou influenciado pela empresa quando ela implementa, por exemplo, uma medida de controle que seria, por exemplo, um programa que vise aí melhorar o fluxo da informação, a assertividade e a clareza da informação. Percebam que a gente saiu dessa questão pessoal e entrou na questão global, na questão ali organizacional. E aí a gente está falando agora de fatores psicossociais. Parece complexo, né? Mas é assim mesmo, não tem muito o que fazer. E se você quer que a gente fale um pouco mais sobre esse último tema, que é mais complexo, diz aí nos comentários, a gente pode fazer um novo vídeo se aprofundando um pouco mais sobre isso. Por hoje era isso, tô deixando outros conteúdos aqui na tela para vocês que com certeza vão complementar esse que você acabou de ver. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que precisa desmistificar as coisas e eu espero ver você no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.